vascaíno está ansioso por reforços, eu também estou. Zé Colmeia novamente falou aí sobre a cereja do bolo e também sobre o Pitbull. Falou ao canal do Fábio Azevedo. A gente vai fazer a reprodução aqui e pedir a sua opinião sobre os dois nomes citados. Além dos nomes que o Zé Colmeia falou, existem outras negociações em curso. Ontem chamou bastante a atenção aí a repercussão que houve lá na imprensa mexicana com relação ao Hulk mexicano e também sobre a situação de Ferreirinha. A gente tem um martelo batido sobre essa situação. Vamos falar bastante aqui sobre grana entrando no Vasco da Gama, com a criação aí da nova liga. O Vasco já tem definido quanto que vai receber, muito abaixo com relação ao Flamengo. Você concorda? O Vasco se sujeitar a ganhar menos do que o Flamengo na criação dessa liga? E a gente vai falar aqui sobre a coletiva do Abel Braga, que vai acontecer daqui a pouco, 14h, lá no CT Moacir Barbosa, onde ele vai esclarecer alguns pontos aí. Eu peço a sua atenção, você que não é inscrito no nosso canal, por favor, nos conceda a oportunidade, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do conteúdo e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Primeiramente, o Vasco ontem se reapresentou após um período aí de folga. O Vasco vai definir algumas situações relativas aí à Barca. Alguns jogadores aí vão sair para o Vasco enxugar o elenco. O Vasco, que pretende definir a situação aí do Nenê, já disse, tudo indica que o Nenê vai permanecer no Vasco da Gama por mais alguns meses, por conta da dificuldade aí com relação ao camisa 10. Perfeito? Hoje tem uma coletiva marcada para as 14h, onde faremos a transmissão lá na Seita Vascaína. Deixarei o link na descrição deste vídeo para a gente repercutir a situação da coletiva do Abelão. Bem, o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui agora sobre a situação de reforços. Situação esta que está deixando o torcedor do Vasco de cabelo em pé. Tem muito torcedor do Vasco que está confiante. Tem torcedor do Vasco aí que está achando que o Paulo Brax está muito lento, dizendo que a 777 Parques não tem dinheiro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Mas o seguinte, ontem chamou muito a atenção a situação aí de alguns reforços aí que foram ventilados, como por exemplo a situação do jogador Henry Martin, né? Aquele que é conhecido como o Hulk mexicano. E parece que o interesse do Vasco é oficial neste atleta. Segundo aí a rádio LLAFN e segundo o site Soy Futebol, lá do México, o Vasco da Gama fez sondagem e tem muito interesse neste jogador. O Vasco que ontem veio publicamente dizer aí que o camisa 9 é prioridade diante da pressão a qual o Pedro Raul vivencia. Então, o Pedro Raul muito pressionado, o Vasco dando prioridade para o ataque. Eu te pergunto aí, meu amigo e minha amiga, jogador Henry Martin, você gosta do mexicano? Sim ou não? Bom, ontem também surgiu a situação de meias, né? Um da Argentina, que joga lá no Talleres, mesmo clube do Diego Valois. O Vasco tem um novo alvo, né? A gente sabe que o Vasco
tem o interesse de contar com Matias Rojas, mas ontem surgiu a situação do jogador Rodrigo Galo, né? Jogador titular lá do Talheres. O scout da 777 Partners vê com bons olhos diante dos números positivos que o atleta tem jogando aí este ano com a camisa do Talheres. Além disso, surgiu a situação de Ferreirinha. O Vasco fez uma proposta, tá? Essa proposta foi confirmada pela parte da manhã, envolvendo aí o Ferreirinha, onde o Vasco ofereceu 2 milhões de euros ao Grêmio. Jogador que está aí avaliado no Transfer Market por 6 milhões de euros, o Vasco ofereceu 2, proposta foi refutada e recusada. Pouco provável que o Renato Gaúcho vá abrir mão aí do seu principal meia armador às vésperas do Campeonato Brasileiro começar. Bem, pessoal, além dessa situação aí do Ferreirinha, a gente vai colocar aqui a fala do Zé Colmeia. O Zé Colmeia falou lá no canal do Fábio Azevedo e a gente vai colocar aqui para você, torcedor do Vasco, o que ele falou lá. Ele falou sobre 2 reforços que poderiam chegar aqui no Vasco da Gama, sobre a situação de cereja do bolo aí. Vamos colocar aqui, vamos lá. Vou colocar uma sobreposição para não bater direitos autorais, tá bom? Vamos lá. Para você, quem seria uma cereja do bolo? Cara, porra, se a 777 faz um esforço, todo mundo sabe que a Rússia tá em zona de guerra e o cara pode sair em qualquer data. Tá liberado pela FIFA. Porra, hoje se a gente tem um Claudinho no time, que já foi treinado pelo Barbieri, e a gente sabe que o Barbieri quer trabalhar com o Claudinho e com o Coedjá. E se ele pediu o Capasso, o Puma e o Léo Jardim, esses 3 foram pedidos dele. Tá? Porra, cara. Os caras fazem um esforço. Pô, o Coedjá, se chega aí, pô, esquece. Pitbull máximo. Mas trazendo o Campuzano não vem. Um é outro, né? Não vem. Só lembrando que ele tem 26 anos e está no Zenit de São Petersburgo, né, na Rússia. Claudinho, 26 anos. Joga demais. Idade, demais. Exatamente. Jogador versátil, joga em várias posições. Ele foi comprado por 83 milhões de reais. Você acha que hoje o Zenit vende ele por quanto? Cara, eu posso te falar? Pelo fator. Vou te dizer até no Transfer Market qual é a avaliação que ele tem de mercado. Vou te dizer agora. Eu posso te falar? Pode falar. Tem negócio. 18 milhões de euros seria o valor, o que a gente está falando, algo em torno de 95 milhões de reais. O Vasco se conversar com o empresário do jogador, tá em zona de conflito. Sim. Os caras, seleção brasileira pro cara. Né? Os caras pegarem. Essa seria a cereja do bolo. Seria fantástico. Não. A cereja não é essa. Mas seria fantástico. Então tá aí, rapaziada, né? Zé Colmeia falou lá no Fábio Azevedo sobre o Pitbull e também sobre a situação da cereja do bolo. Claudinho do Zenit, já pensou camisa 10 do Vasco? Olha, eu vou no aeroporto para poder pegar. Se tá ruim para trazer o Ferreirinha, quanto mais o Claudinho, que é objeto de desejo aí do Palmeiras e também do Flamengo, e ambos não conseguiram contratar. E já estou desconfiado se efetivamente o Cuejá vem aí no mês de maio para o Vasco da Gama. Mas aquilo, é desejo aí do Barbieri, e eu pergunto para você, se acredita ou não acredita? Sobre a situação aí da Liga Brasileira, que vai ser estabelecida em 2024, o Vasco da Gama aí se sujeitou a ganhar menos do que o Flamengo, tá? 234 milhões de reais o Vasco receberia aí de cota da Libra, enquanto o Flamengo receberia aí cerca de 360 milhões aí. Uma diferença muito grande que iria aumentar ainda mais o disparamento aí entre Vasco e Flamengo. Você concorda? Você discorda? Deixe aí nos comentários se essa quantia tá boa aí para o primeiro ano da Liga. Bom, a
agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Não deixe de comentar. Valeu!